Boa noite, irmãos queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Olá, Caroline. Deus te abençoe. É um prazer ter você aqui com a gente. Aos irmãos que estão entrando em mais uma transmissão, nossa reunião de oração está apenas começando. Dá tempo ainda de você se preparar, reunir a sua família, estar aqui conosco para louvar e adorar ao Senhor em todo o tempo em que nós praticamos o mandamento de Deus, que é estarmos juntos como irmãos em Cristo, em atitude de adoração e de louvor ao Senhor, buscando ao nosso Deus em todo o tempo. O Senhor é totalmente digno de ser louvado, e nessa noite nós queremos orar com você e com a sua família pelos problemas que nós enfrentamos, pelas lutas que nós temos, mas também para dar graças a Deus por todas as bênçãos que nós recebemos na nossa vida. É com esse cântico que a gente começa a nossa reunião de oração do grupo Logos, que diz assim: Senhor Jesus, eu não entendo esses espinhos que ferem as minhas mãos, mas se a tua cruz é o único caminho, então me dê mais graça. Não quero ser maior que meu Senhor, eu apenas servo sou, e como servo de Deus não tenho nada a questionar o meu Senhor, mas apenas pedir que o Senhor me dê mais graça. Eu não sou maior do que os propósitos do meu Deus. Eu não sou mais inteligente, nem mais competente para gerenciar a minha vida. Mas aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário é poderoso e é suficiente para gerenciar o meu ser, para me dar a graça que eu preciso para viver, que é melhor do que a minha própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Vamos falar com Deus, pedindo a Ele mais graça a cada dia mais para o nosso ser. Boa noite, Raquel. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor nesse momento. E temos aqui a notícia que a gente retira do site do G1, que conta que o Brasil tem 8.536 mortes totalizadas e 125.218 casos confirmados do novo coronavírus, conforme informação oficial do Ministério da Saúde. Nós estamos atentos às notícias como Igreja de Cristo e observamos a manchete de que há um aumento diário, ainda a crise está progredindo. O aumento de registros de casos tem sido ainda crescente. Falo isso para os irmãos sempre no intuito de nós orarmos a Deus. Boa noite, irmão Cláudio, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Nós vamos então orar neste momento, pedindo ao Senhor que Ele, que é o Deus, que é o médico dos médicos, é o Deus que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, Ele faça cessar essa pandemia. E enquanto essa pandemia também não cessa, que Ele nos dê a graça, como nós observamos nesse cântico, que Ele nos dê a graça e a paz e renove a esperança no nosso coração nesses dias em que a nossa fé é colocada em prova. Boa noite, Tânia. Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda a estar conosco em oração ao Senhor. Desde já você pode também colocar aqui os seus pedidos de oração nos comentários dessa transmissão. Nesse momento eu quero orar pelo país, quero orar pelas nossas famílias e nós vamos orar depois do estudo bíblico também. Feche seus olhos, vamos conversar com Deus todos juntos. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, como nós ouvimos dessa belíssima canção que introduz a nossa reunião de oração, Senhor. Muitas vezes os espinhos
que nós somos feridos por eles, Senhor. Nós não entendemos. Mas se é o caminho que o Senhor quer que nós percorramos, então, Senhor, nosso pedido é que o Senhor nos conceda mais graça. Nós não somos maiores do que o nosso Senhor. Nós, como servos, não devemos questionar os nossos propósitos, os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Nós não somos, Senhor, dignos de criticarmos a tua atitude, mas pelo contrário, como servos teus, nós pedimos a ti que o Senhor nos conceda a graça, que é melhor do que a nossa própria vida, Senhor. Nos ensina a viver pela tua graça, Senhor. Nos ensina a esperar em ti, porque o Senhor é um Deus que age com graça, que nos dá aquilo que nós não merecemos, Senhor. E o Senhor é misericordioso para conosco, Senhor. Aqui, Senhor, nós entregamos as nossas famílias, as nossas vidas, os nossos entes queridos. Há muitos motivos, Senhor, pelos quais nós temos nos preocupado nos dias de hoje. Nós queremos orar e pedir pela nossa nação. Como nós lemos nessa manchete ainda há pouco, ainda têm sido crescentes os casos, a curva, Senhor, de infecções, de contaminações, de pessoas que morrem, ainda tem aumentado, Senhor. Mas, Deus, nós queremos olhar para o Senhor nesse momento e reconhecer diante de Ti que o Senhor tem a solução e que o Senhor tem o momento certo para fazer cessar esta crise, Senhor, essa pandemia, essas quarentenas pelas quais nós estamos passando, Senhor. E nós queremos te pedir, Senhor, que a tua mão de poder se estenda sobre as nações, sobre a nossa nação também, Senhor, e que tu, com o teu poder, Senhor, com a tua majestade, com a tua soberania, tu faças cessar, ó Deus, as infecções, os contágios, Senhor, que tu possa, Senhor, fazer cessar essa pandemia, em nome de Jesus. É o que nós queremos, Senhor. No entanto, Senhor, seja feita a tua vontade. Enquanto isso não cessa, ó Deus, que tu nos dê a graça, nos dê a paz para suportar, Senhor. Visita aqueles que estão lutados por conta dessa situação que atinge a vida de parentes seus, Senhor. Traga o teu Espírito, a paz necessária sobre as famílias que precisam suportar, Senhor, esse terrível momento que tem atingido muitas pessoas. Seja, Senhor, com aqueles que precisam trabalhar, seja com aqueles que precisam sustentar as suas casas, desafiando, Senhor, a quarentena, em nome, Senhor, de trazerem sustento, Deus, que tu traga o sustento, Senhor, que tu abra as comportas do céu sobre aquelas famílias necessitadas, Senhor, que tu dê mantimento, Senhor, que o Senhor nos ajude a identificar aqueles que precisam de auxílio, Senhor. Seja, Senhor, com a nossa vida espiritual, que nestes tempos difíceis haja um despertamento da tua igreja, para que nós nos voltemos para ti com esperança, com fé, cada vez mais fortalecidos pela presença do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Nós sabemos, Deus, que esta pandemia está debaixo do teu controle, está debaixo das tuas mãos, não há crise no céu, Senhor. Mas, Senhor, como servos teus, clamamos que o Senhor haja com poder, que o Senhor haja com que essa situação se reverta em glória para o teu santo nome. É isso que nós queremos, Senhor. É nisso que o nosso coração confia. E nós falamos isso e pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você que acaba de entrar nessa transmissão, seja muito bem-vinda. Irmã Helena, seja muito bem-vinda ao nosso convívio, a estar conosco. Nós vamos começar então o nosso estudo bíblico. E eu repito, você que entrou agora, pode agora escrever nos comentários dessa transmissão aqueles pedidos de oração que você vai se lembrar no decorrer do estudo. Você fica à vontade para, ao final, como nós estamos fazendo sempre, nós vamos orar pela sua vida, pelos seus motivos de oração. Eu tenho comigo aqui alguns pedidos de oração também de alguns irmãos que já falaram comigo no dia de hoje, e nós vamos orar pela vida deles e por todos nós em geral
também sobre a situação da pandemia, mas também pelas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, abra sua Bíblia agora no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Nosso estudo das bem-aventuranças prossegue firme e forte, já se encaminhando para os últimos capítulos dessa série de estudos que tem abençoado a minha vida em particular. E espero também que esteja abençoando a sua vida. Nunca é demais nós meditarmos nas palavras do Senhor Jesus Cristo e a gente tem a possibilidade de rever a nossa vida em muitos aspectos. Mateus capítulo 5, verso 8, abra sua Bíblia, mantenha ela aberta, no texto que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, e a promessa que vem a seguir é que essas pessoas inseridas no reino de Deus, que são limpas do coração, elas verão ao Senhor face a face. É a bem-aventurança que a gente quer hoje pensar em mais um estudo bíblico que a gente realiza. Muito bem, meus irmãos. Da mesma maneira que a gente vem analisando as bem-aventuranças do reino de Deus, a gente entende, e eu repito isso porque não é demais a gente repetir, que todas essas instruções do Senhor Jesus, elas estão conectadas umas às outras, né? Quando a gente estudou na quarta-feira passada sobre a misericórdia segundo Jesus, quando ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque os misericordiosos alcançarão misericórdias, nós concluímos que é impossível que alguém seja misericordioso se primeiro essa pessoa não se humilhar diante de Deus. E é por isso que Jesus começa dizendo: bem-aventurados são os humildes de espírito, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. E nós também nos recordamos que na quarta-feira passada a gente chega a um momento em que Jesus começa a pautar a nossa vida dentro do reino de Deus, na nossa relação com o nosso próximo. Então, a bem-aventurança anterior, que fala de nós sermos misericordiosos, é Jesus dando mais ênfase, é Jesus desafiando mais a nossa vida, para que tudo que a gente crê, a gente possa viver na nossa prática. Então, as bem-aventuranças que prosseguem a partir do verso 7, onde Jesus fala: bem-aventurados os misericordiosos, vão cada vez mais desafiando a nossa vida a nós trabalharmos aquilo que nós cremos na nossa relação com as pessoas que a gente vive. Do mesmo modo que nós somos chamados por Deus a sermos humildes de espírito, e a gente entendeu que essas bem-aventuranças têm um significado espiritual, portanto, ou seja, Jesus está se referindo aos espiritualmente pobres quando ele fala da humildade de espírito. Os limpos de coração, que estão no verso 8 que nós lemos, são pessoas observadas por Jesus Cristo como aquelas pessoas que apresentam na sua vida um desenvolvimento de uma pureza no sentido espiritual de ser, que se manifesta na sua essência no coração daquelas pessoas que são discípulas de Cristo e que, sendo discípulas de Cristo, vão sendo inseridas num reino espiritual que não é deste mundo, mas é um reino onde Jesus Cristo é o Rei e Senhor da nossa vida, e é Ele que dirige os desígnios do nosso coração. E aí o John Stott, que é aquele teólogo muito comentado nesses estudos, ele aponta que a gente deve considerar essa limpeza de coração, ou essa pureza de coração, entendendo dentro do contexto que Jesus está dizendo das demais bem-aventuranças. E o John Stott vai afirmar
que Jesus está enfatizando com essa bem-aventurança a necessidade que nós temos que ter de sermos sinceros nas nossas relações. O que Jesus quer enfatizar aqui é a sinceridade de vida no reino de Deus que provoca em nós uma alegria sem fim. Portanto, felicíssimos, bem-aventurados são aqueles que pensam, que falam, que agem sem hipocrisia nas suas vidas, sendo honestos e autênticos nas suas relações. São aquelas pessoas cuja manifestação exterior de vida, elas estão em harmonia com aquilo que as pessoas têm dentro delas. Ser crente no Senhor Jesus Cristo é falar aquilo que a gente vive, é aquilo que a gente pensa. No reino de Deus, meus irmãos, não existe reserva moral. No reino de Deus não existe eu viver uma coisa e pensar outra. No reino de Deus nós somos chamados a vivermos com autenticidade, com sinceridade nas nossas relações para com o nosso próximo. Mas não é só isso, a gente vai desmembrar um pouco mais. O que Jesus está falando aqui ressalta e resgata o espírito da palavra de Deus que, por exemplo, os salmistas vão cantar. Lá no Salmo 24, versos de 3 a 5, Davi, elogiando o senhorio de Deus, dizendo: ao Senhor pertence a terra e tudo que no mundo se contém pertence ao Senhor. Lá nos versos 3 e 5 do Salmo 24, Davi vai perguntar assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem há de permanecer no seu santo lugar? E ele responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e que nem jura dolosamente. Esta pessoa obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. E o Salmo 24, certamente entendido por Jesus e resgatado por Jesus nessa bem-aventurança, vai enfatizar justamente que o limpo de mãos e o puro de coração, portanto, aqueles que são limpos de coração, segundo Jesus Cristo, são justamente aqueles que não entregam a sua alma a essa falsidade espiritual, que se fingem de crentes. Nem são aquelas pessoas que prometem uma coisa, mas não cumprem, já sabendo que não vão cumprir. São as pessoas que não juram dolosamente. O Salmo 73, verso 1 vai dizer: com efeito, Deus é bom para com Israel, especialmente para com os de coração limpo. São esses que recebem a bênção do Senhor. E Jesus Cristo enfatiza isso, dizendo que no reino dele é necessário que seus discípulos vivam essa pureza de coração, e vivendo assim, eles serão bem-aventurados. Ou seja, o que Jesus requer da nossa vida no reino de Deus é que a gente viva uma vida livre de falsidade, desenvolvendo essa sinceridade em nível espiritual, tanto no relacionamento com Deus, quanto no nosso relacionamento com os homens. Essa bem-aventurança, irmãos, nos induz a buscar uma vida transparente, uma vida pura, uma vida sem malícia, sem fraudes, sem disfarces, sem dissimulações, sem você viver interpretando um papel na frente de outras pessoas, mas sem que isso corresponda à sua vida prática. Não é à toa que lá no Salmo 51, Davi, cheio de confissão de pecado diante de Deus, ele expressa um desejo de ele mesmo na sua vida obter a verdade no íntimo. Ele ora ao Senhor no Salmo 51, dizendo assim: cria em mim, ó Deus, um coração que seja puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. É o que Davi pede. Ou seja, Senhor, me ensina a viver uma vida
cristã, uma vida em que eu olhe para Deus, mas que eu externalize isso para as pessoas, não como um ator de teatro, não como alguém que quer parecer ser o espiritual, o bambambam da fé, mas alguém que vive aquilo que crê, alguém que é puro de coração. É nessa intenção que Jesus, no seu ministério público, ele entra em controvérsia com os fariseus. Frequentemente você vê nos evangelhos Jesus entrando em controvérsia com os fariseus. Por quê? Porque os fariseus eram pessoas obcecadas em demonstrar uma pureza cerimonial, em serem os maduros da fé, em serem pessoas que coavam mosquito, né? Serem pessoas que se lavavam antes de comer, e se não fizessem isso, eles se consideravam impuros. Só que esses ritos cerimoniais na vida deles são condenados por Jesus Cristo porque não passava de forma e de exterioridade, não correspondendo a uma bondade do coração deles. Por exemplo, lá em Lucas 11, 37 ao 44, o evangelista narra um episódio em que um fariseu chamou Jesus para comer com ele dentro da sua casa. E vocês sabem muito bem que no mundo antigo, e até hoje nas culturas orientais, você comer com uma pessoa é um gesto de profunda intimidade. É você compartilhar confiança com a pessoa. E aí um fariseu convida Jesus para ir comer. E Jesus aceita o convite. Jesus não tinha medo de fariseu. Jesus entra na casa de um fariseu e quando Jesus chega na casa desse fariseu, diz o evangelho de Lucas que ele entra e toma o seu lugar à mesa. E o fariseu fica escandalizado ao ver que Jesus não havia se lavado primeiro antes de comer. E Jesus, vendo essa admiração toda, Jesus vai e cria uma controvérsia. Ele fala: vocês fariseus, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de perversidade. Vocês são insensatos. Jesus vai dizer: quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? E Jesus vai condenar esses fariseus dizendo: ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Vocês são homens que dão o dízimo da hortelã, da arruda, das hortaliças, mas vocês desprezam os princípios básicos da vida cristã, a justiça e o amor de Deus. Em outras palavras, vocês estão vivendo uma vida muito bonita por fora, mas por dentro vocês não passam de sepulcros caiados, porque isso que vocês praticam não passa de forma e de exterioridade, sem correspondência com um coração limpo diante de Deus. Agora, irmãos, é preciso que a gente perceba uma coisa, que ser limpo de coração, e essa bem-aventurança que Jesus está dizendo, tem um conteúdo de sinceridade, mas essa sinceridade referida por Jesus Cristo não diz respeito, irmãos, a simplesmente a gente ser uma pessoa verdadeira na nossa vida, a gente dizer assim: eu sou uma pessoa verdadeira, eu não conto mentiras, logo eu estou vivendo o que Jesus está falando. Não é essa sinceridade superficial por si só a que Jesus está se referindo, mas é uma sinceridade em sentido espiritual. Ou seja, uma pessoa ela pode ser sincera, mas ela pode estar sinceramente certa ou ser sinceramente errada. Um exemplo bíblico disso: os profetas de Baal, lá no contexto do profeta Elias, eles foram totalmente sinceros quando eles ficaram desde manhã até o meio-dia pulando no altar de Baal, se cortando com facas e clamando sem cessar: Baal nos ouve, Baal manda fogo. Ninguém pode negar que esses homens, esses adoradores de um ídolo, de um falso Deus, estavam ali sendo sinceros na sua adoração. Mas eles estavam sendo sinceros na direção errada, irmãos. E é possível que a gente seja sincero
e sem compreender o que é o reino de Deus, e sem meditar na palavra de Deus, a gente seja muito sincero, mas apontando numa direção que Jesus Cristo não aponta. Ou seja, para Jesus Cristo, ser limpo de coração é a gente viver em sinceridade, mas perceba, não a nossa sinceridade humana, não o que eu acho que é o certo e errado, não a sinceridade segundo o meu próprio coração, que por natureza é enganoso, mas para Jesus ser limpo de coração é eu buscar essa sinceridade que vem de Deus, que segue o perfeito conselho do Senhor. É viver do jeito que Deus quer que eu viva, e em todas as minhas atitudes eu vou buscar ser sincero com Deus, ser autêntico com Deus, não vestindo uma máscara para me sentir espiritual perante as pessoas. É com essa ênfase que Jesus fala. Veja, por exemplo, o que os apóstolos Paulo e Pedro, nas suas cartas, eles vão desmembrar, eles vão especificar mais essa verdade quando eles escrevem para as suas comunidades. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 1, versos 5 a 7, olha o que Paulo fala para aquele jovem pastor Timóteo. Olha, Timóteo, o objetivo dessa instrução que eu dou a você é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Em outras palavras, Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: olha, tudo isso que eu estou ensinando para você é fruto de um coração puro. É fruto não de intenções que tentam enganar a igreja, mas é fruto da palavra de Deus que é lida, que é percebida, do evangelho de Deus, que foi entendido por um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé sincera. Aí Paulo prossegue dizendo: alguns, nesse tempo, se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. É Paulo condenando os falsos mestres, aqueles que, por não serem limpos de coração, estavam ensinando coisas erradas, provocando discussões inúteis, tudo para se sentirem o quê? Os mestres da lei, quando na verdade eles nem compreendiam as coisas que eles falavam tão categoricamente. Olha o que Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 22, vai dizer: agora vocês que purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o vosso coração. Sabe o que Pedro está dizendo? Não dá para a gente amar o próximo se a gente, primeiro, não purificar a nossa vida pela obediência à verdade de Deus. Ou seja, apenas os limpos de coração sabem amar com gosto, com o gosto que Deus tem pelo amor. Apenas os limpos de coração sabem amar ao seu próximo sem hipocrisia. Apenas os limpos de coração sabem suportar uns aos outros, porque eles fazem isso com a verdade, com a sinceridade, sem vestir uma capa de crente, sem fazerem isso apenas por obrigação, mas eles fazem por um mandamento do Senhor Jesus Cristo, que é um mandamento que não é penoso, que é mais doce do que o próprio mel, que ele diz: bem-aventurados são vocês, limpos de coração, porque vocês verão a Deus. Agora perceba mais uma coisa, perceba como que essa bem-aventurança de Jesus atinge a nossa vida. Perceba que Jesus coloca essa bem-aventurança atingindo o nosso coração. E a palavra coração, meus irmãos, na nossa cultura, traz uma ideia voltada apenas para sentimentos, para aquela coisa romântica, o coração que bate. Mas a palavra coração, tanto no idioma grego, que é o idioma do Novo Testamento, tanto quanto no idioma hebraico, que é o do Antigo Testamento, denota
o centro de toda a vida física e espiritual, indicando não apenas as emoções, mas também a mente, o caráter, a vontade, a alma, a inteligência, o conhecimento, o entendimento e a consciência, entre outros aspectos. Ou seja, para Jesus Cristo, todas as dimensões da vida de um crente devem ser puras e purificadas. A palavra coração dá a ideia de um ser humano, de todas as dimensões da vida de um ser humano. Tudo isso, todas as suas intenções, todas as suas motivações de vida, assim como o seu pensamento, assim como as suas atitudes, devem ser puras, sinceras, honestas e autênticas do jeito de Deus e constantemente purificadas pelo fogo do Espírito Santo. E, meus irmãos, isso é um grande desafio para a vida, porque a palavra de Deus que manda a gente ser puro de coração é a mesma palavra de Deus que diz que o coração, esse complexo de coisas do nosso ser, é o nosso maior inimigo, é a fonte de onde procedem os maus desígnios, e esse coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Jesus diz: bem-aventurados são os limpos de coração. O que isso quer dizer? Bem-aventurados aqueles que desafiam a si mesmos a não serem corruptos de coração, mas serem limpos de coração. Bem-aventurados são aqueles que lutam contra a sua própria natureza, que lutam contra seus próprios pensamentos errados. Bem-aventurados são aqueles que abrem mão de viverem na zona de um conforto, de um coração mau, para olharem para Cristo e buscarem nele a purificação da sua própria vida. E aí, meus irmãos, o John Stott vai afirmar que, infelizmente, essa não tem sido a busca de muitos crentes do Senhor Jesus Cristo. Ele adverte que poucas são as pessoas que vivem uma vida aberta, uma vida sincera, uma vida espontânea, e que frequentemente nós somos tentados a usar máscaras de espiritualidade e a representar papéis diferentes daquilo que nós estamos vivendo de fato, dependendo da ocasião em que nós nos encontramos. E isso, para John Stott, ele vai dizer que é a essência da hipocrisia. O que, por exemplo, a gente vê muito hoje nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, são pessoas que adotam máscaras nas suas publicações. Nós muitas vezes, irmãos, fazemos isso ou vemos os outros fazendo, pessoas que postam nas redes sociais não aquilo que elas são de verdade, mas sim aquilo que a gente quer que as pessoas achem da gente. Isso frequentemente é o que acontece. Frequentemente a gente vê pessoas que dizem assim: eu estou muito feliz, eu sou uma pessoa muito alegre. E quando você vai analisar a vida dessa pessoa, você vê que se trata justamente de uma pessoa triste. E que ela precisa criar uma máscara, criar uma cortina de fumaça, para que as pessoas vejam ela, não de um jeito que ela é de fato, mas sim como ela gostaria que as pessoas a vissem. Né? Você percebe isso, por exemplo, quando você vê pessoas que o comportamento delas em público é um. Mas quando essas pessoas vão para um ambiente mais reservado, já é um outro comportamento, já é um outro linguajar, já é um outro pensamento. Né? É a mesma coisa, por exemplo, de eu estar aqui na frente de vocês, falando essas coisas, me comportando de um jeito, e eu sair daqui, e na frente da minha esposa, na frente da minha família, ou na frente de amigos, eu ser uma outra pessoa, com a intenção, com as piores intenções que o coração pode produzir. O que nosso Jesus está dizendo, nosso Senhor Jesus está dizendo, é que se nós vivemos assim, sendo de um jeito num lugar, sendo de outro jeito, nós seremos pessoas mal-sucedidas, infelizes e a pior das criaturas, no sentido de não ter felicidade. Mas Jesus Cristo nos ensina que se nós na nossa vida somos
limpos de coração, nas nossas atitudes, demonstrando sinceridade, não a sinceridade humana, não o que você acha que é sincero, mas ser sincero segundo o que Deus requer de nós, aí verdadeiramente você vai ser uma pessoa felicíssima, agraciada pelos valores do reino de Deus, pela alegria que vem do reino de Deus, e você recebe a bênção que vem dessa bem-aventurança, que é ver a Deus. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque os limpos de coração são exatamente as pessoas que verão o Pai na eternidade, e também os limpos de coração conseguem ver ao Senhor face a face hoje, nos dias de hoje. Ou seja, apenas as pessoas que exercem essa pureza de coração, que se aproximam do Senhor com sinceridade, não vestindo uma capa de espiritualidade, mas se aproxima de Deus em verdadeira adoração, são as pessoas que, na visão de Jesus, conseguem pela fé enxergar a Deus, sentir a presença de Deus e corresponder ao propósito de Deus, porque elas conhecem ao Senhor não apenas de ouvir falar, mas os seus olhos se abrem com sinceridade para esse Deus que é luz, e que, sendo luz, ele elimina as trevas da nossa vida e faz desaparecer todas as dissimulações, todos os disfarces do nosso ser. Portanto, Jesus não está dizendo que basta a gente falar a verdade, pura e simplesmente, que a gente vai ver a Deus. O que Jesus está dizendo é que os limpos de coração verão a Deus. Ou seja, Jesus está se referindo àqueles que, na sua adoração ao Deus verdadeiro, em consonância com a sua verdade revelada na sua palavra, essas pessoas que se empenham sem hipocrisia de vida para agradar ao Senhor e para glorificar ao Senhor, elas verão a Deus, porque já hoje o adoram em espírito e em verdade. São as pessoas que amam meditar espontaneamente na verdade de Deus e também que amam de forma sincera a prática da verdade nas suas vidas. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo quem disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Portanto, para nós sermos limpos de coração, meus irmãos, nós temos que nos aproximar de Deus com sinceridade, nós temos que exercer essa sinceridade espiritual nas nossas relações com o nosso semelhante, com o próximo, da mesma forma que o nosso Senhor Jesus Cristo era autêntico. Ele é o caminho e Ele é a verdade. E se alguém tem alguma dúvida sobre o que é ser puro de coração, olhe para Jesus. Ele diz: eu aprendei comigo porque eu sou manso e eu sou puro de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Como disse aquela poetisa Fanny Jane Crosby, autora de muitos hinos, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem juntos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós nessa noite nos recordamos e aprendemos essa bem-aventurança que é ser limpo de coração. Entendemos em resumo que Jesus está apontando para uma sinceridade de vida que diz respeito a todas as dimensões da nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas vontades, o nosso conhecimento, o nosso intelecto. Tudo isso tem que ser apresentado de forma sincera para Deus e também de forma sincera para com os outros, mas não aquilo que a gente entende por sinceridade, mas aquilo que Jesus nos ensina por sinceridade, onde nós buscamos a instrução de Deus, onde nós exercemos uma sinceridade, mas na direção correta, que é apontando para o reino de Deus, apontando para Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for limpo de coração, porque bem-aventurados são os limpos de coração,
porque estes receberão a bênção de ver o Senhor. O que a gente tem que fazer com a nossa vida? Entendendo isso e conhecendo isso, é sempre a atitude de nos questionarmos. Ou seja, não parta do princípio, meu querido irmão, que você é uma pessoa verdadeira e que esse texto está descrevendo você. Não. Parta sempre do princípio que o seu coração é enganoso, que ele faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Parta do princípio que a sua humanidade é caída, de que você não é suficientemente bom por si só para viver isso que Jesus está falando. Parta do princípio que você precisa ser purificado, que você precisa, como Davi orou, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Parta do princípio de que você ainda não atendeu isso na sua vida, que certamente, meus irmãos, há máscaras de falsa espiritualidade que nós, sem percebermos às vezes, nós estamos vestindo nos nossos dias. O que Jesus quer de nós é que nós sejamos limpos de coração, mas que isso seja alcançado não com a nossa inteligência, não com os nossos conceitos humanos caídos, mas com o reino de Deus, com a verdade que vem de Jesus, com a autenticidade que Jesus teve, com o que Deus nos ensina a respeito de nós sermos sinceros e dedicarmos ao Senhor uma adoração espontânea, uma obediência que vem de forma proativa nas nossas vidas, onde nós não nos tornamos meros religiosos como os fariseus eram, mas nós nos tornamos discípulos de Cristo, serviçais do reino de Deus, pessoas transformadas por Jesus Cristo, que vivem a bênção de ser felicíssimos nesse reino de Deus, porque somos limpos de coração e temos a bênção de ver ao Senhor face a face hoje pela fé, porque assim será na eternidade. Apenas os limpos de coração verão a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que Deus abençoe o nosso coração, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, é aquele momento agora em que eu vou rolar os comentários para cima e vou identificar os pedidos de oração feitos aqui. Você pode escrever agora nos comentários, se você quiser algum motivo que a gente ore nesse momento. Tá? Deixa eu verificar aqui. A irmã Helena pede oração pela sua mãe em Fortaleza e toda a sua família. Nós vamos orar. Vamos lá, oração pelo Tiago. Tiago é meu primo. A tia Tânia pede oração pela vida dele. Nós vamos orar também pelo Tiago. E eu tenho aqui pedidos de oração anotados. Eu peço a vocês que orem pela tia Laurentina, que é a tia-avó da minha esposa. A gente chama ela de tia Dadá. Tá? Ela passa por um momento muito desafiador na vida dela, né? E ela carece muito das nossas orações. Eu peço a vocês que orem pela vida dela. Nós vamos orar aqui também agora. Também pelo meu sogro Beto, que por conta do seu trabalho precisa desafiar a quarentena e continua trabalhando. E também pelo Tiago, esposo da Mona Lisa, nossa irmã da congregação, que também tem a sua profissão voltada para a rua, voltada para o público, e que precisa desafiar essa quarentena. A Marluce pede pelos caminhoneiros, né? Pelas pessoas que estão na labuta, trabalhando para que nós, né, que estamos aqui, estejamos em quarentena. Vamos orar então por todos esses pedidos que vocês estão fazendo. E eu também peço a vocês que orem, né, no seu dia a dia pelo irmão do Edson. Meu irmão Paulo está internado fazendo fisioterapia. É isso, Edson? É seu irmão, Paulo? Vamos orar por ele? Está fazendo fisioterapia, internado. Tá? Então temos aqui motivos de saúde, motivos de emprego. Nós sabemos que o Senhor já conhece
os nossos motivos e confessando diante do Senhor com toda humildade, nós encontramos a graça de Deus e as respostas para as nossas orações. Se é essa fé no Senhor que você tem, feche seus olhos, se una a mim em oração nesse momento. Ó Deus, louvado seja o teu nome, por mais uma reunião de oração que nós tivemos a oportunidade de fazer, pela bênção que é meditarmos na tua palavra, aprendermos com o Senhor Jesus o que é ser servo de Cristo, o que é viver no teu reino, Senhor. E aqui entregamos os pedidos de oração que são feitos, Senhor, pelos motivos de saúde, pelos irmãos aqui que oram, Senhor, pelas suas famílias, Senhor, pelas situações de doença, de internação, Senhor. Pedimos pelo Tiago, Senhor, pelo Beto, Senhor, pela tia Laurentina, pelas famílias dos nossos irmãos, Senhor, pelas razões que já foram apresentadas aqui e que o Senhor de antemão já conhece, ó Deus. Nós, Senhor, não duvidamos da tua soberania, mas confirmamos, Senhor, no nosso coração a tua graça, Senhor, e sabemos que o teu propósito nas nossas vidas, ele se cumpre, Senhor. Mas nós muitas vezes, ó Deus, nos esquecemos que o Senhor é poderoso, que o Senhor é bom, e é o Senhor quem sustenta a nossa vida. É por isso, Senhor, é que nós queremos te pedir a tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, mas também que o Senhor reforce no nosso coração a confiança que nós já sabemos que precisamos ter no Senhor, Deus. Senhor, visite os nossos lares, que o Senhor esteja com os doentes, com os enfermos, com aqueles que estão internados, Senhor, pelos motivos de saúde aqui apresentados, Senhor, pelas famílias enlutadas por conta da pandemia, mas também por outras doenças, por outras razões que acontecem, Senhor. Nós sabemos que a nossa vida não está imune aos dramas, às aflições, aos problemas, às doenças, Senhor, mas com o coração confiante em Ti, nós voltamos, Senhor, para a Tua face, para Te buscar, Senhor, e ter as nossas orações respondidas, ó Deus, não segundo a nossa vontade, mas segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável e suficiente, Senhor, para dirigir o nosso futuro que está nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, e sendo assim, que Tu nos ensine a sermos humildes de espírito, a sermos pessoas que confessam a Ti chorando, Senhor, os nossos pecados, a pessoas que têm espírito manso, misericordioso, sedento por justiça e também, Senhor, um coração limpo, que se apresenta diante de Ti com toda a sinceridade, buscando, Senhor, a Tua face, a Tua presença, o Teu poder e o Teu agir sobre as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser assim. Nos ajuda a esperar em Ti, Senhor, a Tua providência que é maravilhosa, Senhor. Seja com a nossa família, seja com os nossos entes queridos, com os nossos irmãos, Senhor, com aqueles que nessa noite clamam o Teu nome e que buscam a Tua face, em nome de Jesus. É o que nós pedimos e já Te agradecemos. Amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A você que esteve comigo até agora, eu quero desejar para a sua vida toda sorte de bênçãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor renove as suas forças e te conceda uma continuidade de semana abençoada na presença de Deus. Guarde as palavras do Senhor Jesus no seu coração. Guarde esse tesouro valioso, essas palavras de vida eterna que comunicam esperança ao nosso coração para a sua própria vida. E eu aguardo você no próximo domingo a estar comigo às 18 horas cultuando ao Senhor, louvando a Deus, adorando a Deus e ouvindo a palavra do Senhor que sempre nos abençoa. Compartilhe esse vídeo e visite a nossa página no YouTube, se inscreva no nosso canal e compartilhe a mensagem do Senhor. Certamente você tem algum amigo, algum parente que precisa dessa palavra, assim como você e eu precisamos dessa palavra.
O meu pedido a você é que você leve adiante, você derrame a bênção na vida das pessoas que você conhece, espalhando a palavra do Senhor. Compartilhe então essa mensagem nas suas redes sociais, essa transmissão, e no YouTube também. Leve adiante a palavra do Senhor para que a gente alcance e evangelize muitas pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um final de noite abençoado e também uma semana abençoada. Fique na paz do Senhor e que Deus te guarde. Tchau, tchau.